Pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Nós vamos falar hoje sobre o a suspensão provisória dos pagamentos relacionados ao auxílio emergencial, o auxílio que foi aprovado na Câmara dos Deputados para que as famílias brasileiras enfrentem aí a crise econômica causada pelo coronavírus. Vou fazer um breve resumo aqui do que aconteceu e fazer alguns esclarecimentos que se fazem necessários em relação a esse assunto para vocês. Na noite de ontem, dia 22 de abril, às 20 horas e 51 minutos, o Ministério da Cidadania divulgou uma nota oficial onde ele suspende alguns pagamentos relacionados ao auxílio emergencial, mantendo o pagamento normal para algumas pessoas e suspendendo em relação às outras. O pagamento ele é mantido especialmente para os brasileiros beneficiários do Bolsa Família. Então, segundo a nota que foi divulgada pelo Ministério da Cidadania ontem, os beneficiários do Bolsa Família foram os únicos que eles garantiram que não serão afetados. Então, cabe aqui a gente fazer alguns esclarecimentos extremamente importantes. Eu sei que está todo mundo aí digitando algumas perguntas, mas é importante que vocês prestem atenção naquilo que eu vou dizer agora, para que vocês possam, vocês mesmos, veem a nota da imprensa, que foi divulgada pelo Ministério da Cidadania, ler a nota técnica que eles emitiram e tirar as próprias conclusões de vocês, sem deixarem se manipularem, tá bom? Então, primeiro eu preciso fazer um esclarecimento aqui, para quem não conhece o meu histórico, o meu trajeto político até aqui, se é que dá para dizer assim, porque eu ainda estou no início aí na política, estou no meu 2º ano de mandato. Eu sou André Janone, sou advogado, atuei durante 10 anos aí na advocacia e hoje exerço um mandato de deputado federal. E eu quero dizer para vocês que todas as informações que eu repassei até aqui, através da minha página, através das lives que eu faço, tanto aqui no Facebook como no Instagram ou no meu canal, elas são checadas antes de serem repassadas para vocês. Por isso que às vezes a gente até atrasa um pouco ao divulgar algo. Sabe por quê, gente? Porque a credibilidade é algo muito difícil de se conquistar, mas algo muito fácil para se perder. Credibilidade se esvai assim, no estalar de dedos. Na primeira fake news que você divulga, a sua credibilidade vai embora. E eu acho que a única coisa que explica os nossos números aqui nas redes sociais, no Instagram, aqui no Facebook, a única coisa que explica esses números tão altos de pessoas acompanhando o meu trabalho é justamente esse zelo, esse cuidado antes de repassar uma informação para vocês. Na época das fake news, na época das informações falsas, as pessoas sabem que tem um canal aqui de alguém que exerce um mandato de deputado federal, que está em Brasília acompanhando tudo em tempo real, que participou da aprovação do projeto, que leva o auxílio emergencial para os brasileiros, que está brigando pelo povo brasileiro, mas principalmente que tem cuidado, que tem zelo na hora de passar as informações. Então, eu quero dizer para vocês que eu não me baseio em nota de imprensa. Ah, mas a Globo falou isso, a SBT falou aquilo, a Record falou não sei o quê, eu vi um jornal que divulgou aquilo. Eu vou na fonte oficial. A nota que foi escrita pelo Ministério da Cidadania ontem, ela deixa claro que não apenas foram suspensos os pagamentos da segunda parcela, como não garante o pagamento imediato. Claro que esse dinheiro vai ser providenciado, ninguém aqui tem dúvida de que todos os brasileiros vão receber. Você que está me assistindo, você que tem direito ao benefício, você vai receber, ponto final, ninguém duvida disso. A nossa briga é quando. Não adianta pagar daqui a um mês, porque vai ter gente que já vai ter morrido de fome. Então a gente precisa pagar rápido, só essa garantia de que vai ser pago não é suficiente.
Então eu vou passar aqui para vocês a nota pelo Ministério da Cidadania para que não deixe dúvida em relação à interpretação. Porque hoje, se vocês abrirem os jornais, vai estar assim, ó, governo recua na antecipação da segunda parcela. Como se o ministro da Cidadania tivesse voltado atrás só nisso. Olha, vamos lá. O pagamento da segunda parcela estava previsto para o dia 27, próxima segunda-feira. Foi antecipado para o dia 23, que é hoje. Então, se o governo tivesse cancelado só a antecipação, vocês concordam comigo que esse recurso deveria ser pago, então, no próximo dia 27? Ora, estava previsto para o dia 27. Antecipou para o dia 23. Se você cancela a antecipação, então agora o pagamento é dia 27, igual era antes. Não tem o dia exato do pagamento. E mais, na nota que o Ministério da Cidadania enviou, deixa claro que não tem recurso suficiente para o pagamento, para concluir o pagamento da primeira parcela para 100% dos brasileiros que têm direito. Está escrito na nota. André, mas o presidente da República disse hoje que nada foi cancelado, que nada foi suspenso e que vai continuar os pagamentos normalmente, que só cancelou a antecipação. Ora, então o André Janones mentiu? Não. Então o ministro da Cidadania mentiu. Então o Ministério da Cidadania é que está dando um show de despreparo, de incompetência, de falta de respeito com o povo brasileiro. Eu me informo nas fontes oficiais. Ora, existe uma fonte mais confiável, teoricamente, do que o próprio ministro? Então vamos lá. Vou ler para vocês a nota da imprensa, exatamente o que o ministro disse. Eu vou ler a nota. O ministro disse o seguinte. Olha. Tanto o Ministério da Cidadania quanto a Caixa manifestaram o seu desejo de antecipar o pagamento da segunda parcela. No entanto, devido ao alto número de informais inscritos, não existe como antecipar o pagamento da segunda parcela, sendo necessário solicitar crédito suplementar para poder complementar o atendimento. Vou repetir. Diz a nota, tanto o Ministério da Cidadania quanto a Caixa manifestaram seu desejo de antecipar o pagamento da segunda parcela. No entanto, devido ao alto número de informais inscritos, será necessário solicitar crédito suplementar para completar o atendimento a todos. Primeira observação, a nota diz que tanto o Ministério da Cidadania quanto a Caixa manifestaram desejo em antecipar o pagamento da segunda parcela. Não, senhor ministro. Vocês não anteciparam o desejo. Antecipar o desejo é dizer o seguinte, manifestar o desejo de antecipar o pagamento da segunda parcela seria dizer o seguinte, olha, nós queremos antecipar o pagamento da segunda parcela, mas a gente não sabe se é possível, mas a gente quer. Se tivesse sido feito assim, aí tudo bem, poderia dizer que apenas manifestaram o desejo de antecipar. Não, o ministro da Cidadania, bem como a Caixa Econômica Federal, foram a uma coletiva nacional e falaram publicamente para todo o país, olha, não vai ser mais dia 27 o pagamento da segunda parcela, vai ser dia 23, eles garantiram. Aí o povo faz conta, o povo pega dinheiro emprestado, o povo tranquiliza com aquela notícia e de repente era mentira, era uma pegadinha. Então vocês observaram aqui um trecho da nota. E André Janones, aonde está dizendo que não tem recurso para terminar de pagar a primeira parcela? Você está mentindo, porque na nota que você leu aí, só fala que não tem recurso para antecipar o pagamento da segunda. Mas a primeira todo mundo vai receber normalmente, não é? Vamos lá. Eu vou continuar lendo a nota aqui. Olha, o finalzinho da nota. Prestem atenção nas 3 últimas linhas da nota. Olha o que diz o ministro da Cidadania. Interpretem vocês mesmos. Não acreditem no jornal nem no André Janones, não. Ouçam o que está dizendo na nota. Quem quiser procurar aí no Google nota, Ministério da Cidadania, auxílio emergencial, vai achar a nota, a pessoa pode ver na íntegra. Prestem atenção. É importante frisar que o objetivo é garantir o atendimento a todas as pessoas que têm direito ao auxílio emergencial,
Desta forma, prestem bem atenção, o que diz o ministro? Após a definição da suplementação orçamentária a ser feita pelo Ministério da Economia, iremos completar o atendimento da primeira parcela. Vou repetir o que diz o Ministério da Cidadania. Após a definição da suplementação orçamentária, iremos completar o atendimento da primeira parcela. Após. Ora, se é só após, significa que agora, hoje, dia 23 de abril, não tem dinheiro para terminar o pagamento da primeira parcela. É o Ministério da Cidadania que está dizendo. Aí o presidente da República disse hoje em uma rede social o seguinte: o ministro não estava autorizado a dizer aquilo. A gente não cancelou nenhum pagamento, não. A gente apenas suspendeu o pagamento da segunda parcela. Mas e aí, presidente? Então a gente não pode confiar no ministro da Cidadania? O que ele fala não se escreve? Como assim? Ele é o ministro. Ele responde pela pasta. O povo brasileiro precisa saber em quem confiar, quem traz as informações corretas. Eu estou cansado já de divulgar uma notícia que ela não ser real, não porque eu menti, não porque eu não chequei, mas porque eles voltam atrás. Estão brincando com a cara do povo. Isso é fazer o povo de trouxa, isso é fazer o povo de otário. Não dá mais. Eu vi alguns funcionários da Caixa se manifestando assim: olha, André, você está denegrindo a imagem da Caixa. Os funcionários da Caixa são pessoas sérias, responsáveis, e a gente está trabalhando duro e etc. Beleza, eu entendo, eu compreendo que a gente não pode ser hipócrita. A gente não pode passar para o povo brasileiro a mentira de que da noite para o dia é só ir lá e pagar. 40 milhões de benefícios se paga da noite para o dia. Não se paga, é difícil. Então, você até tem justificativa de mostrar por que demorou o pagamento. Mas você não tem justificativa em falar o motivo de se dar informações falsas. Só tem uma explicação para isso: despreparo. O Ministério da Cidadania está comandado por despreparados. A Caixa Econômica Federal tem no seu comando nacional pessoas despreparadas, que passam notícias antes de checar. Pessoal, nós vamos continuar a live aqui. Eu vou passar mais umas informações aqui relacionadas à audiência de hoje e sobre esse adiamento aí provisório do pagamento, falar sobre as providências que nós vamos tomar. Mas eu queria pedir que você que está me assistindo compartilhasse essa live. Mete o dedo aí, escancara essa live para o Brasil inteiro. Você que está aqui no Facebook, compartilha ela. Compartilha para nossa voz chegar forte, para mostrar que eu não estou falando sozinho, que eu estou falando aqui legitimado por milhões de brasileiros. Porque esse povo só funciona na base da pressão. Tem um ditado que fala assim: político só tem medo do povo na rua. Eu não sei se é todos políticos, né? Eu, pelo menos, não tenho. Pelo contrário, eu costumo chamar o povo para ir. Então, se o político só tem medo do povo na rua, só tem medo de pressão, agora a gente não pode ir para a rua, não é? Então vamos mostrar a nossa pressão aqui na rede social. Compartilha essa live, mete o dedo, manda ela adiante, mostra a sua indignação. Olha, então, só para finalizar, tá aqui a nota, né, do Ministério da Cidadania. Vou repetir aqui o trecho final. O Ministério deixa claro que o pagamento, por enquanto, está suspenso. Mas o presidente falou que não está. Mas eu li no jornal hoje escrito assim, ó: governo recua na antecipação da segunda parcela do auxílio, André. Então, só não vai antecipar mais, só que tá tudo igual. Então, a nota mentiu. Se não vai ter alteração nas datas de pagamento, então a nota mentiu. E agora eu quero fazer uma pergunta. E o pessoal que se inscreveu entre o dia 7 e 10 de abril? Falaram que ia divulgar dia 12, depois dia 13. Todos vocês que estão me assistindo, que se inscreveram entre o dia 7 e o dia 10 de abril, vocês sabem que o resultado não saiu ainda. Vocês estão angustiados até hoje, querendo saber se vão ou não vão ser aprovados. São milhões de brasileiros que se inscreveram entre o dia 7 e o dia 10 de abril. Vou repetir, os brasileiros que se inscreveram entre o dia 7 e o dia 10 de abril, a Caixa tinha 5 dias úteis para dizer se eles foram aprovados ou não. Então vamos pegar de exemplo, quem se inscreveu dia 7 de abril? 7, 8, 9, 10, aí 11, 12, que foi sábado, domingo. Não, peraí. 7 foi terça, 8 quarta, 7 não conta. 8 quarta, 9 quinta, 10 sexta. 11 12 não conta. Dia 13, dia 14 essas pessoas tinham que ter
recebida a resposta se foram aprovadas ou não. Entra lá, só fica em análise, em análise, em análise. Cadê a resposta, ministro da Cidadania, sobre as pessoas que não se inscreveram entre o dia 7 de abril? É como eu disse, entre o dia 7 e 10 de abril. É como eu falei aqui, a gente até compreende, nós não podemos ser hipócrita, não se paga 30, 40 milhões de pessoas da noite para o dia. Então até tem justificativa para demorar um pouco, mas não tem justificativa para não prestar informações. Cadê que o presidente da Caixa fez uma coletiva com o ministro da Cidadania para falar assim, vem cá, em respeito a vocês brasileiros que se inscreveram entre o dia 7 e 10 de abril, eu estou aqui para informar que vocês não receberam por isso, por aquilo. Sabe por que não divulgaram? Sabe por que não divulgaram o resultado de quem se inscreveu entre o dia 7 e 10 de abril? É porque, na verdade, não tinha dinheiro. Porque o recurso estava acabando e ninguém falava. Sabe, igual aquelas pessoas que querem ser mais do que é, que não tem coragem de expor a verdade, de falar a verdade para o povo. O governo devia ter sido claro. O Ministério da Cidadania devia, desde o início, ter falado, olha, pessoal, não tem previsão orçamentária ainda, a gente vai pagar até onde der. Não, isso aqui no direito, eu sou advogado, posso dizer com autoridade. A gente chama no direito de criar expectativas. Você criou uma expectativa de direito nas pessoas e não cumpriu. É lamentável, então eu estou fazendo esse vídeo aqui, essa live, para mostrar claramente o zelo que eu tenho antes de passar as informações. Hoje, dia 23 de abril, segundo a nota do Ministério da Cidadania, então se estiver mentindo, se amanhã mostrar que não mudou nada, que não cancelou nada, não foi o deputado federal André Janones que mentiu não, que divulgou fake news. Foi o próprio governo através do Ministério da Cidadania. Não foi o deputado federal André Janones. A nota fala que não tem crédito hoje para antecipar o pagamento da segunda parcela. Beleza, cancelou a antecipação, mas então o pagamento está mantido para o dia 27? Não tá. Segundo, a nota deixa claro, e eu vou repetir aqui, eu tô lendo, gente, eu não tô lendo do jornal, do G1, não, eu tô lendo do próprio ministro da Cidadania, tá aqui a nota. É importante frisar que o objetivo é pagar o auxílio emergencial a todos que têm direito. Desta forma, após a definição de suplementação orçamentária, iremos completar o atendimento da primeira parcela e anunciar o pagamento da segunda parcela. Eu acho que eu sei interpretar um texto, né? Eu acho que eu, como advogado, o mínimo que eu tenho que saber como deputado federal é interpretar um texto. Não é possível que eu estou interpretando errado. Aqui está com todas as palavras. Hoje, 23 de abril, não existe recurso para concluir o pagamento da primeira parcela. Eles deixam claro na nota também que os beneficiários do Bolsa Família não serão atingidos. Então quem recebe... Aí, ó, tá dando certo a nossa pressão. Mais de 100 mil pessoas assistindo essa live. Mete o dedo e compartilha, porque o Brasil inteiro tá vendo o que vocês estão digitando aqui, tá vendo o compartilhamento de vocês, e se é só na marra que funciona, então é na marra vai ser. Vocês não estão sozinhos, não. Eu quero deixar para vocês a clara mensagem de que eu estou com vocês, que eu não vou desistir dessa luta, que não é uma notinha qualquer de Ministério da Cidadania que vai me fazer desistir. Enquanto vocês estiverem daí, eu não estiver falando sozinho, eu vou continuar lutando. E vocês também não vão ficar falando sozinho, não. Nós temos uma rede aqui de milhões de brasileiros, estamos com quase 110 mil pessoas online agora, então essa é a nossa voz. Eu sou pago para ser a sua voz nesse momento. Então, senta o dedo, compartilha essa live, mostra a sua indignação e, principalmente, vamos exigir resposta imediata. Não vamos afinar para ministro da Cidadania, não. E para quem está aí se doendo, gente, é tão incrível que tem gente que está passando fome, que não tem dinheiro para pagar as contas e vem tirar satisfação comigo porque eu estou criticando o governo. Quantas vezes eu vou ter que dizer para vocês que eu não tenho compromisso com o governo, eu não tenho compromisso com a direita, eu não tenho compromisso com a esquerda, eu não tenho compromisso eu tenho compromisso só com o povo, é só com quem paga meu salário. Você que está aqui me assistindo, que está precisando do benefício, eu não quero saber se você é de direita, de esquerda, se você é do PT, do PSL, se você apoia o presidente, se você é contra o Bolsonaro. Eu represento você que não tem dinheiro para colocar comida na mesa. Eu já falei aqui várias vezes e vou repetir. 80% do nosso país não é composto de fanáticos nem da direita nem da esquerda. É de trabalhador comum, que não tem tempo para ficar na rede social
brigando, defendendo, falando mal de presidente, de PT, de nada disso, porque eles têm que trabalhar para colocar comida na mesa. É essa gente que eu represento. E é nessa gente que eu aposto e que eu acredito para mudar a história desse país. Enquanto nós não tomarmos as rédeas da situação, essa história vai ficar do jeito que está. Agora eu quero dizer para vocês só mais uma coisa. No dia de hoje, eu vou ter longas batalhas durante o dia. Eu não vou desistir. Vou continuar cutucando a Caixa Econômica Federal. Vou continuar metendo o cacete se for preciso. Vou continuar em cima do ministro da Cidadania. Eu estou me lixando se ele é da direita, se ele é da esquerda. Eu não quero nem saber de que partido que ele é. Eu quero que resolva o problema e que trate o brasileiro com respeito. Teve um problema no aplicativo, teve um problema, pelo menos tenham hombridade de chegar no povo e explicar o que está acontecendo. Porque o povo não sabe o que está acontecendo não, mas o povo precisa saber. Então, quero dizer para vocês que hoje nós teremos um dia de longas batalhas. Se eles não correrem, porque parece que vão correr, estão com medinho, mas se não correr, hoje tem audiência pública na Câmara dos Deputados, eu estou aqui em Brasília, vou participar, vamos ver se o presidente da Caixa vai ter coragem de dar as caras. Se ele der as caras, eu pego ele. Em nome de vocês, eu faço as perguntas que vocês querem que eu faça e eu falo aquilo que vocês querem que eu fale. Então nós vamos ter um dia de batalha na Caixa Econômica Federal, na Câmara dos Deputados. Eu não vou me entregar, peço que vocês não se entreguem. Nós vamos lutar, vamos reverter isso. Vocês vão receber o auxílio. Quem tem direito vai ter que receber o auxílio, sim, tá bom? E também vamos continuar lutando aqui através das redes sociais também, que é o nosso poder de mobilização. Já que a gente não pode ir para a rua, a gente mostra o nosso poder de mobilização aqui pelas redes sociais. Estão deixando claro, não divulgo fake news, tenho responsabilidade, tenho zelo com o meu trabalho, não baixo a cabeça, nem para ministro, nem para presidente, só baixo a cabeça para Deus e para vocês que me elegeram e que são os responsáveis por eu estar aqui representando vocês hoje. Para mais ninguém. Não divulgo fake news, tenho responsabilidade e não preciso que nenhum canal de televisão, que nenhuma emissora, que nenhum jornal, que nenhum presidente, que nenhum ministro interprete um texto para mim. Porque eu sei ler, sei escrever, sou advogado, sou constitucionalista, tenho pós-graduação. O mínimo que eu tenho que ter para representar vocês como deputado federal é a capacidade de interpretar um texto. Participei da aprovação da lei que concedeu o auxílio emergencial e a nota do ministro da Cidadania deixa claro, tá aqui. É importante frisar, diz o ministro, que o objetivo é garantir o pagamento do auxílio a todos que têm direito. Dessa forma, após a definição da suplementação orçamentária a ser feita pelo Ministério da Economia, é que iremos completar o atendimento da primeira parcela, ele está falando aqui da primeira, e anunciar o calendário de pagamento da segunda parcela no mês de maio. Então ele não cancelou só a antecipação, estava previsto para 27 de abril. Antecipou para 23 de abril. Se ele cancelou só a antecipação, deveria voltar para 27 de abril. Mas aqui ele fala que a segunda parcela vai ser em maio e que ele não sabe nem o dia ainda. Enquanto isso, o povo continua sem saber como que ele vai fazer a correção no aplicativo. Ele continua sem saber qual o resultado, porque quem se inscreveu entre o dia 7 e o dia 10 de abril não tem resposta até hoje. Ele continua sem saber por que o aplicativo Caixa Tem não funciona. E tem mais. O problema, a indignação, não é só de quem não teve o auxílio aprovado ainda. Nós temos a indignação de mais duas classes de pessoas. Das pessoas que tiveram o auxílio aprovado, mas ela não consegue saber quando que o dinheiro vai cair na conta. Foi aprovado, mas a Caixa não paga. Tem também aquelas pessoas que tiveram o auxílio aprovado, mas não conseguem movimentar o aplicativo Caixa Tem. É muita gente insatisfeita. Não adianta me desmentir, porque eu tenho documentos, eu sou homem responsável pelo que eu divulgo, e eu não baixo a cabeça, repito, para ninguém, só para vocês e para Deus. Então, quem trabalha com a verdade não tem o que temer, porque a verdade nunca nos derruba. Então, eu estou com a verdade, tá aqui a nota e vocês vão ter que se explicar. Eu estou disposto a tudo que for preciso. Pode custar o meu mandato, mas vocês vão ter que pagar a cada brasileiro que faz jus ao auxílio emergencial. É assustador, sim. André, mas você não pode falar isso não, porque causa pânico no povo. Eu não posso contar para o povo que estão fazendo eles de trouxa? Que o próprio ministério divulgou, aí a imprensa esconde. Se você entrar hoje nos principais jornais do país, vai estar lá assim, ó,
Governo recua e cancela a antecipação da segunda parcela dos R$600. Ele não cancelou só a antecipação, não. Ele cancelou a antecipação, que era para ser pago hoje, ele cancelou a previsão de pagamento para o dia 27 e ele deixou claro na nota que não tem recurso orçamentário, hoje não tem recurso orçamentário, talvez daqui meia hora tem, mas ele deixa claro que hoje não tem recurso orçamentário nem para terminar o pagamento da primeira parcela a 100% dos beneficiários. É dito também na nota, e eu já frisei, que quem recebe o Bolsa Família não será prejudicado, que esses vão receber normalmente, mas tem muita gente que não recebe o Bolsa Família e que também precisa desse dinheiro. E para não deixar dúvida, tem um outro trecho da nota que o ministro diz o seguinte: cabe registrar que o recurso disponível para cada uma das 3 parcelas do auxílio emergencial é de 32,7 bilhões, mas que até agora já foram transferidos 31,3 bilhões, ou seja, o próprio Ministério está dizendo que falta 1,4 bilhão de reais para concluir o pagamento da primeira parcela. Então não é fake news, é realidade, eu tenho capacidade de interpretar os textos, não adianta a imprensa esconder esse detalhe, a gente tem que falar a verdade pro povo, é melhor do que ficar fazendo o povo de otário, de babaca. É melhor do que mentir para o povo, fazer eles ficarem esperando um recurso que não vai sair agora. É melhor a verdade que machuca do que a mentira que acalenta. A verdade é essa. E é como eu disse, as notícias são voláteis. Talvez daqui meia hora já mude, mas hoje, pela nota do Ministério da Cidadania, hoje, 23 de abril, não tem recurso para pagar 100%. Não estou dizendo que não vai pagar mais ninguém, não, gente. Ninguém está dizendo que não vai pagar mais ninguém vai receber, ninguém falou isso. Mas, segundo a nota, não tem recurso para pagar 100% da primeira parcela. Essa é a primeira informação relevante. E outra informação relevante que a gente precisa constar aqui também. De uma coisa vocês podem ter certeza. Todo mundo que for aprovado, que preenche os requisitos e que for aprovado, vai receber o benefício. Eu não estou dizendo que o governo falou que não vai pagar, que não tem dinheiro para pagar. O governo, pela nota, ele diz que hoje, 23 de abril, no caso ontem, a nota é da data de ontem, não tem recurso para pagar o auxílio a 100% dos brasileiros. Então ele está falando do dia, né? Óbvio que tem recurso para pagar todo mundo e todo mundo vai receber, mas a gente quer que seja rápido. Não adianta pagar daqui 2 meses, na hora que acabar a crise. Tá? Para finalizar, tá aqui a notícia de hoje. Presidente da República desautoriza a ministra da Cidadania e diz que não havia liberado antecipação do auxílio emergencial. O presidente da República disse basicamente o seguinte: olha, a gente não cancelou nada, porque eu não tinha autorizado o ministro da Cidadania a antecipar o pagamento. Vamos lá, 2 questões sobre a fala do presidente. Primeiro, como assim? O ministro falou sem autorização? Tá esperando o quê para demitir esse cara? Até que dia esse cara vai ficar brincando com a cara do povo brasileiro? Nesses atos de irresponsabilidade e de despreparo. A primeira indagação que a gente faz em relação a essa fala. Segundo, ora, o presidente diz que a PEN não mudou nada, que o único problema aqui é a antecipação, que ele não tinha autorizado a antecipar. Se assim fosse, o pagamento estaria mantido para o próximo dia 27 de abril e não está mantido. Segundo o ministro, o próprio ministro fala que não tem data exata para pagar a segunda parcela, mas que vai ser em maio. Eu tinha falado que era em abril. Então, a nossa indagação aqui, a nossa dúvida é: como assim, presidente? Se o ministro não está falando a verdade, se ele está mentindo, então não é para nós brasileiros acreditarmos mais na palavra do ministro? Será que o correto, então, não seria demiti-lo? Obrigado a vocês pela audiência. Eu volto a qualquer momento com mais informações direto de Brasília. E lembrando, só reafirmando aqui o que eu disse, hoje será um dia de intensas batalhas. Podem ter a certeza que eu não vou desistir, que eu vou estar aqui em Brasília lutando por vocês. Não me dei por vencido, não vou me dar por vencido. Pelo contrário, essa guerra está só começando e nós vamos até o final.